não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formada no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formada no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. O bonde não para, o bonde não para. Só quem tá formado no bonde que bota a cara. Então, agora, sem mais delongas, eu quero chamar um cara que ele começou trabalhando com a CUFA, uma iniciativa inédita, e participou, né? É nosso sócio, amigo, irmão, e na criação do primeiro Instituto de Pesquisa sobre Favelas. Qual a importância disso, gente? A favela, ela é pesquisada igual o rato de laboratório, ou seja, a universidade, os acadêmicos, eles vêm, filmam a gente, como a gente come, parece o Globo Repórter, como a gente vive, como a gente come, como a gente se deita, como a gente caminha. E eles transformam isso numa planilha de Excel, em dados, transformam em ciência, depois ganham títulos, livros e tudo, fazem até filmes e ganham prêmios, e a favela muitas vezes não vê nada. Baseado nisso, ao invés de ficar só questionando essa forma de fazer pesquisa, nós partimos, arregaçamos a manga para montar um instituto nosso. Então juntamos o cara que tem melhor na área de pesquisa de favela, com a experiência de acesso e mobilização da CUFA, e surgiu o Data Favela. Então eu quero muito barulho, muita palma para Renato Meirelles, nosso parceiro, nosso chefe, que está aqui e vai falar com a gente, vai trazer muitas informações para nós, porque na nossa parada a grande arma é a informação. Valeu? Renato, seja bem-vindo. Valeu, irmão. O Zezé é amigo, né? Obviamente. Generoso. Obrigado, Zezé. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Turma, eu sou o chato da pesquisa, né? Então as apresentações tem um monte de número, um monte de planilha e tudo mais. Mas o que eu queria aqui mostrar para vocês, nós fizemos um apanhado um pouquinho sobre, juntando dados de pesquisas que nós realizamos no Data Favela, junto com a CUFA, e é uma iniciativa muito bacana, em que a favela não é o objeto pesquisado, né? Ela ajuda a fazer o questionário da pesquisa, aplicar o questionário da pesquisa, analisar os dados da pesquisa, tudo feito muito a quatro mãos entre o Instituto Locomotiva, que é o Instituto de Pesquisa, e a CUFA. Mas eu queria que, antes de qualquer coisa, dizer que não dá para eu estar aqui na frente falando sobre favela sem reconhecer da onde que eu estou falando, né? Meu nome é Renato, eu sou branco, eu sou homem, eu sou a terceira geração de universitários da minha família. E nessa luta desigual do dia a dia eu saí na frente. Porque, por ser homem, eu tenho muito mais oportunidades do que as mulheres tiveram. Por ser branco, eu tive um conjunto de privilégios que fizeram com que eu largasse na frente. E pelo simples fato de ser homem, eu ganho 69% mais do que uma mulher branca paulistana de 39 anos de idade que tem curso superior. Se essa mulher fosse negra, eu ganharia 79% mais.
Ou seja, sem absolutamente nenhum mérito, por ter nascido com pais universitários, por ter nascido homem, por ter nascido branco, eu saio na frente. E eu estou falando isso porque durante todo o dia, toda a galera é massacrada quando fala, olha, você não conseguiu ganhar mais dinheiro porque você não se esforçou. Você não consegue terminar a faculdade porque você não está se esforçando o suficiente. Atrás de um discurso fácil e falso da meritocracia, as pessoas tentam esconder uma desigualdade de oportunidades que existe no Brasil hoje. E é sobre essa desigualdade de oportunidades que nós vamos conversar aqui. Isso não tem a ver com ser a favor ou contra a meritocracia. Tem a ver com entender que só existe meritocracia de verdade quando todos saem do mesmo lugar. Qual é o mérito de alguém que ganha uma corrida de 100 metros se largou 50 metros na frente? De alguém que competiu no futebol dopado? Não tem. Só tem mérito de verdade quando sai todo mundo do mesmo lugar. Então esse nosso bate-papo de hoje, que eu vou me esforçar para ser o menos chato possível, tem a ver aqui com um convite para a gente não esquecer que atrás de cada número, de cada gráfico, de cada história que eu vou mostrar aqui para vocês, tem a história de brasileiros e brasileiras que todo dia tem sonhos, medos, expectativas, de uma juventude que todo dia tenta brigar contra a vida em que ela nasceu. E é impossível entender o comportamento do brasileiro se a gente voltar um pouco atrás, né? Antes de muita gente daqui nascer, o Brasil vivia uma hiperinflação. Hiperinflação significa ter 80% de inflação ao mês. Você chega no dia 1º para comprar um litro de leite que custa 10 dinheiros. Naquela época, não é o real igual agora, que é muito tempo, né? Cada hora o dinheiro mudava de mão. No dia 1º o leite custava 10 dinheiros, o dinheiro da época. No final do mês, o mesmo litro de leite custava 18 dinheiros. As casas que eram construídas naquela época tinham que ter um cômodo a menos. Porque no lugar de um banheiro, por exemplo, tinha que ter a tal da despensa. Na casa da nossa avó talvez tenha despensa, né? O que é despensa? É um cofre de comida. Porque não tinha nenhum lugar que você podia deixar seu dinheiro guardado que rendesse mais do que estocar alimento. Depois disso, a gente passou por um processo enorme de aumento de emprego formal, de distribuição de renda, de aumento da escolaridade média. Nos últimos 3 anos, a gente entrou numa crise econômica profunda, e tudo isso fez uma montanha-russa no jeito dos brasileiros comprarem e consumirem. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, metade das famílias brasileiras, somando a renda de todo mundo, ganham menos do que R$ 2.200 de renda familiar. Trabalho formal, trabalho informal, bico, com tudo. Metade das famílias brasileiras ganham menos do que R$ 2.200. Os 5% mais ricos do Brasil começam com uma renda de R$ 10.000 de renda familiar. Cara, R$ 10.000 é muita grana, mas não é nenhuma fortuna. E 95% das famílias brasileiras têm uma renda total menor do que R$ 10.000. Esse gráfico é importante para mostrar o como que, por mais que tenha tido muito avanço nos últimos 20, 30 anos na sociedade brasileira, o nosso país ainda é um país muito desigual. É um país onde os 5% mais ricos ganham o equivalente a quase 50% da população. É um país onde as oportunidades não existem para todos. Não existem da mesma forma. E não dá para pensar em desenvolver políticas públicas que não passe por entender um pouco mais quais são as demandas da grande maioria desses brasileiros.
Vamos enxergar um pouquinho a realidade das favelas no Brasil. O Brasil tem hoje 12,6 milhões de pessoas morando em favelas. 12,6 milhões de pessoas morando em favela. E é um número que está constante. Eu lembro em 2013, na primeira pesquisa do Data Favela, que depois saiu no livro que eu escrevi junto com o Celso Ataíde, Um País Chamado Favela, já era, naquela época, e continua sendo, uma população equivalente ao 5º maior estado do país. Ou seja, se eu somo todas as favelas do Brasil, eu não estou falando de periferia, estou falando de favela. Territórios frutos de ocupação, sem posse definitiva da terra, o que o IBGE chama de aglomerado subnormal, que é o nome bonitinho que deram para a favela. Seria o 5º maior estado do país. Eu tenho mais favelado que gaúcho no Brasil. Então nós não estamos falando de um nicho, nós estamos falando de uma parcela fundamental da população brasileira. Moradores de favela... Opa! Parou de funcionar, olha que coisa boa. Alguém aperta o Enter ali? Passou, já foi. Opa! Aqui. Os consumidores brasileiros de favela movimentam 71 bilhões de reais. Pessoal, 71 bilhões de reais é como se eu pegasse todo o consumo da Bolívia e somasse com todo o consumo do Paraguai. Esse é o quanto que a favela consome. E aí, quando nós vamos pensar também em política pública, esse dinheiro que a favela arrecada e consome pode ser gasto dentro ou fora da favela. E o que a gente vê é que, quando esse dinheiro é gasto dentro da própria favela, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, da favela cresce. No caso de Palmas, aqui em Fortaleza, que tem uma moeda própria, que é a Palmeira. Você começa a fazer o quê? Com que esse dinheiro fique circulando dentro da comunidade. E toda a economia da favela cresce. É um jeito de fazer com que esse dinheiro não seja visto como uma mina de ouro das empresas que querem ir lá pegar o dinheiro do morador de favela, mas que faça com que esse dinheiro desenvolva a própria favela. Bom, vamos entender um pouquinho mais o perfil dos moradores. Enter, alguém, por favor. Aperta o Enter alguém para mim lá. O Enter na setinha para baixo. Aí. Vamos entender um pouquinho mais sobre o perfil dos moradores de favela. Enquanto a média de idade no Brasil é de 33 anos, da favela é de 29. Ou seja, a favela é mais jovem do que a média do Brasil. A primeira vez que eu mostrei esse gráfico, um jornalista levantou a mão e perguntou: Renato, você está dizendo que a favela é mais jovem por quê? Porque tem mais filhos? E a gente foi ver, não tem mais filhos hoje. A favela é mais jovem porque as pessoas morrem mais. Porque a chance de sobreviver na favela é menor do que a chance de sobreviver no asfalto. De qualquer forma, uma concentração grande de jovens na favela leva a uma necessidade de ter políticas públicas pensadas claramente para a favela. Enter. De novo, a setinha para baixo. Aí. 61% hoje dos moradores da favela acessam a internet. Só que esse número entre os jovens é de 86%, na média de 14 a 24 anos. Que é exatamente o mesmo número dos jovens do asfalto. Ou seja, a favela hoje é tão conectada quanto o asfalto. E qual é a diferença que a internet faz? Além de democratizar o acesso à informação, de um lado, permite mostrar a favela para o mundo.
Durante anos, o mundo só tinha acesso à informação do que acontecia dentro da favela vendo TV. E o que era a TV? Eram os brancos do asfalto mostrando a visão deles sobre a favela. Graças à internet hoje, a favela consegue mostrar a sua própria versão das coisas que acontecem. Muitas vezes conseguindo audiências que nem a TV consegue, como foi, por exemplo, na invasão do Complexo do Alemão, onde o Voz da Comunidade do René conseguiu mostrar, pela ótica da favela, pelo olhar da favela, o que estava acontecendo no Brasil. A democratização da na invasão do Alemão, desculpa. A democratização da internet tem uma outra possibilidade também. Quer ver? Muita gente tem smartphone hoje. Pode passar o próximo, por favor. Você teve um aumento grande de pessoas com desktop, com notebook, e uma ainda maior com smartphone. 75% dos internautas da favela tem como principal meio de acessar a internet o smartphone. Renato, o que porcaria isso tem a ver com política pública? Eu vou dar um exemplo. Um exemplo que acontece em Belém do Pará, onde, para saber se o que foi contratado na licitação da verba da merenda, os nutrientes necessários para todo mundo comer na merenda, estava chegando para os estudantes, o que o Ministério Público e o Tribunal de Contas fez? Um aplicativo, onde os estudantes das escolas públicas tiram foto todo dia da merenda que ele está comendo, que está sendo servido. Isso vai direto para o Tribunal de Contas, que fiscaliza e sabe se aquilo que foi contratado está chegando para as pessoas. Isso é colocar o cidadão para fiscalizar o que está acontecendo ou não. Para saber se no posto de saúde que está escrito lá, agora deveria ter 3 médicos, de fato tem 3 médicos ou não. E se não tiver, denunciar. Para dizer se uma obra acabou ou não acabou. Porque se não acontece isso, tudo que os políticos falam na televisão vira uma verdade. A internet é a chance que o cidadão tem de desmascarar o que é mentira. E de garantir a tal da eficiência do Estado que todo mundo adora falar. Eficiência do Estado, nós vamos ver daqui a pouco, não tem a ver com o Estado ser grande ou pequeno, se tem muito funcionário ou pouco funcionário, não é isso. É um Estado que funcione. Tem necessariamente a ver com o tamanho. Só que o que acontece? Muita gente tem medo de deixar o povo com o celular na mão e dando instrumento para fiscalizar se aquela merenda que foi contratada está chegando na escola ou não, se aquela rua que está esburacada está chegando ou não. Se o barranco que estava para despencar teve contenção ou não. É disso que a gente está falando aqui. Vamos lá. A outra questão dos brasileiros, e da favela especificamente, é que a favela é muito mais negra do que o restante do Brasil. 67% dos moradores de favela são negros. No Brasil é 55%, 54,5%, entre negros ou pardo. Entre as mulheres que moram na favela, o percentual de negras é ainda maior, sobe para 69%. E aí você junta um preconceito social que existe por ter menos dinheiro, o preconceito territorial. E a gente tem no Brasil muita gente que se nega a dar emprego quando vê onde é que a pessoa mora em favela. Com o preconceito racial que infelizmente existe no Brasil. Sabe qual é a realidade disso? É que os homens de favela sofrem 6,7 vezes mais batida policial do que os homens do asfalto. 6,7 vezes mais batidas policiais do que o homem do asfalto. Aí é um preconceito que vem do Estado, do governo. Quando você junta no território da favela todos esses preconceitos. Aí nós vamos ver por que a favela empreende mais. Você tem muito mais empreendedor dentro da favela do que fora. Não tem a ver só com querer empreender e ser dono do próprio negócio. É porque ele sabe que no mercado formal ele tem teto de salário. Ele não vai ganhar mais do que 2 salários mínimos. Porque mora em favela, porque é negro, porque estuda menos. Aí o que esse cara faz? Abre o próprio negócio.
E as pessoas que mais ganharam dinheiro dentro da favela, tirando o tráfico e os milicianos, quem mais ganhou dinheiro dentro da favela foram os empreendedores, são os comerciantes. Não foi quem conseguiu um emprego com carteira assinada. Vamos lá. 46% dos lares da favela são chefiados por mulheres. 46% dos lares das favelas. É contra 38% na média do Brasil. Todo mundo imagina a favela como um ambiente muito mais masculino do que feminino. E não entende que nas favelas, quase metade dos lares são chefiados por mulher. Ou porque a mulher ganha mais do que o homem, ou porque a mulher deu um pé na bunda do marido e está tocando a própria vida, ou porque os maridos foram assassinados e morreram. Agora, se 46% dos lares das favelas são chefiados, por mulheres, se eu tenho 21% que são mães solteiras, política pública de creche não é um detalhe. Porque como é que você vai ganhar dinheiro se não tem onde deixar seu filho? A creche é muito importante para o desenvolvimento da criança, assim, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista das preocupações que precisam ter na primeira infância. Mas também é importante porque ou se tem creche, ou não existe de verdade um jeito das mães ganharem dinheiro e se desenvolverem profissionalmente. Então, creche não é apenas uma política educacional ou uma política de saúde, é uma política econômica que garante efetivamente que as mães possam sair para trabalhar. Enquanto isso não existe, um vai cuidando do filho do outro. E esse ambiente comunitário que existe dentro da favela é muito maior. Vamos lá. Vamos lá, vulgo próximo. Aí. 58% das mães das favelas tiveram filho com menos de 20 anos. Agora eu entendo porque minha avó olha para mim, que tem 39, e fala, cadê meus netos? Eu ainda não tenho filho. Mas 58%, 6 de cada 10 mães tiveram o primeiro filho com menos de 20 anos de idade. A média é igual à média nacional, é 1,6. Então essa história que na favela tem muito filho não é verdade, os números não mostram isso. Mas nós estamos vendo aqui que se tem filho muito jovem e não tem onde deixar o filho, muitas vezes tem que sair da escola. Muitas vezes não consegue trabalho. E quando nós vamos ver lá o perfil do neném, dos jovens que nem trabalham nem estudam, sabe quem é 70%? São jovens mulheres mães. Grande maioria negras. E grande maioria negras. E aí fala, não, o neném é um jovem que não quer nada da vida. Eles acham que o neném é o filho do playboy. Não, amigo. O neném é fruto direto da ausência de políticas públicas para jovens da periferia. É disso que a gente está falando. E aí você compromete todo o futuro da pessoa. Porque menos escolarizado tem menos chance de conseguir emprego, ou de conseguir um bom emprego. Cada ano de estudo é 15% a mais no salário médio das pessoas. Estudou mais, ganhou mais. E se você tem que sair da escola, você está comprometendo muito do seu futuro como negócio. Quando estava tendo essa questão do ajuste fiscal, dos cortes do orçamento, do tal do teto dos gastos, a impressão que eu tinha é que era uma aula de matemática, né? Era uma aula de matemática burra ainda. Por quê? Porque falou, todo pai de família sabe que não pode gastar mais do que ganha. É verdade. Mas todo pai de família sabe que entre pagar o que deve no banco e garantir a escola do filho, ele fica com a escola do filho. Fica com a saúde do filho. Então, todo pai de família sabe que quando a grana aperta, você tem que escolher o que é a prioridade. E diminuir a prioridade na educação e na saúde é um tiro no pé. Vamos supor que dê certo. Vamos supor que daqui a pouco a economia volte a crescer. Nós não teremos
médicos, policiais, engenheiros no novo Brasil. Não é cortando a educação que você garante um futuro melhor, porque quando chegar esse futuro, o Brasil não vai estar preparado para ele. Saber qual que deve ser a prioridade dos gastos públicos é fundamental para ter uma sociedade democrática. Vamos entender um pouquinho sobre como é que está a situação da economia no Brasil hoje. Vamos lá. Em primeiro lugar, 2017 começou com uma sensação de fora todos. Né? Foi 2016 e 2017 com isso. Né? Crise política, inflação, endividamento da população, manifestação a favor e contra o impeachment, desemprego, queda do consumo. Nós tivemos na metade do ano passado, na véspera da votação do impeachment, 63% defendendo o impeachment da Dilma e já 59% defendiam o impeachment do Temer. E já 59% defendiam o impeachment do Temer. Ou seja, o que a população queria e ainda quer é mudança. E aí os políticos estão tão desconectados da realidade das pessoas que a discussão maior que se tinha era Temer versus Dilma, quando o que as pessoas queriam era um novo. É por isso que novas eleições, que é a vontade da maior parte da população brasileira há mais de um ano, não era encampada por políticos nem da esquerda nem da direita. Os políticos da direita tinham medo da eleição. E dificilmente conseguiriam fazer as reformas econômicas que estão fazendo agora se tivesse que ir para o voto. Porque o povo vai ser contra, corte na saúde, corte na educação, corte... A esquerda falava que isso seria legitimar um golpe. E 80% da população ficava vendo esse negócio passar e falando, amigo, mas daí ninguém me representa. E hoje, um ano depois, começam a discutir se podia ter novas eleições ou não ter novas eleições. Porque o que mostra? Mostra que, infelizmente, a classe política do Brasil, da esquerda à direita, está completamente desconectada da vida das pessoas. É disso que a gente está falando. Completamente desconectada da vida das pessoas. Vamos lá. Hoje nada mudou. 73% dos brasileiros acham que a crise chegou no fundo do poço. Aliás, é um poço que não tem fundo, né? As pessoas vão cavando mais do fundo do poço. Vamos lá. Mais um. Hoje, só 3% dos brasileiros acham que o nosso país não está em crise. E a grande maioria acha que a crise chegou dentro de casa. Vamos? O detalhe interessante é que a crise que tem no Brasil não é somente uma crise econômica. Pode apertar o Enter. Não é somente uma crise de perspectiva, uma crise política. Apenas 12% dos brasileiros confiam nas lideranças políticas do Brasil. Apenas 32% acreditam que a corrupção no atual governo é menor do que no anterior. Você tem metade que acha que é a mesma coisa e mais uma outra parte que é a diferença que acha que é maior do que no anterior. 98% dos brasileiros concordam com a frase todo político é ladrão. 98%. Então é uma sensação de roubalheira generalizada. Que os políticos só estão interessados no poder, não estão interessados em resolver as coisas. E cá entre nós, será que é diferente disso, não? Será que é diferente disso, não? E 84% são incapazes de dizer o nome de alguém que conseguiria tirar o nosso país da crise. Pense se você consegue dizer o nome de alguém que conseguiria tirar o país da crise. O Lula apareceu em segundo lugar, entre os 16. Sabe quem apareceu em primeiro? O Papa Francisco. E quando o argentino é a melhor solução que o brasileiro enxerga para sair da crise, é porque a gente está à espera de um milagre. É disso que a gente está falando aqui. E é uma sensação clara de milagre, milagre, milagre. Vamos lá. Hoje, 91% dos brasileiros estão insatisfeitos com os governantes do nosso país. Em todas as esferas, prefeito, governo ou presidência. Vamos lá.
81% estão insatisfeitos com o Brasil, 87% acreditam que os políticos nunca defendem os interesses da população e apenas 4% confiam em algum partido político. Só que esse partido político, onde só 4% confiam, se recusa a mudar, a ampliar, a trazer mais gente. Não entende que o jeito das pessoas se organizarem hoje é muito mais horizontalizada, não é mais vertical. Se organiza nas redes sociais, nos coletivos da internet. Se organiza hoje muito mais por causas do que por ideologia. E os partidos hoje ainda são ou organizados ideologicamente ou fisiologicamente. Mas por causa ninguém se organiza. Essa é a triste realidade dos partidos brasileiros, que faz com que cada vez mais as pessoas não consigam ver uma perspectiva de saída de futuro através dos partidos políticos. O que é um enorme risco para a democracia brasileira. Vamos lá. Os moradores de favela também estão frustrados com a qualidade dos serviços públicos. Vamos lá. A gente quis entender se a opinião sobre serviços públicos melhoraram ou pioraram no último ano. Né? Você tem aí, o piorou muito, é o vermelhinho, piorou um pouco o laranja, ficou igual o amarelo, e o melhorou um pouco, melhorou muito, esses dois últimos aqui. Acho que coleta de lixo melhorou, iluminação pública deu uma melhorada, mas mais da metade acha que não mudou ou piorou. Escola pública lá ficou nos 45%, metade acha que melhorou, metade acha que não mudou. Creche pública, a mesma coisa. Agora, quando a gente vai pegar aqui saúde, pouca gente acha que melhorou. E mais do que isso, é o fator principal da vida e é o momento que você sente quando aperta. Porque educação, você pode não ter educação, tal, mas quando você tem que ir num posto de saúde, você tem que ir no hospital público, e você não consegue ser atendido e está tendo uma dor, a sua revolta é enorme. A sua revolta é gigantesca. Nos cenários em que você tem ainda, muitas vezes o cenário de desnutrição de um lado, o número maior de jovens do outro, cenas de violência muito mais presentes no cotidiano, e agora que está tendo briga das facções ainda mais, essas pessoas não têm na saúde o último refúgio para isso. Quando a gente vai ver segurança pública, piorou e muito. E aí quando a gente vai entrevistar os moradores e conversa com os moradores de favela, é impressionante. A gente pergunta, não, mas é melhor, por exemplo, no Rio que tem o PP, não tem problema. Como é que é melhor assim? A gente vê que os bandidos têm medo da polícia. A polícia tem medo dos bandidos. E os moradores têm medo da polícia e dos bandidos. É essa a realidade que a gente, infelizmente, encontra hoje. Ou seja, quem mais sofre... Eu sou míope, eu não enxergo. Deixa eu chegar perto aqui. Entramos no mapa da fome de novo. Boa. Entramos no mapa da fome de novo. É muito difícil essa realidade de políticas públicas. Não é à toa que de 0 a 10, pode passar o próximo, de 0 a 10, a nota da saúde é 4,85. A saúde tinha tomado pau. Aliás, quase tudo tomou pau. Né? Se a média for 7, iluminação, escola pública, creche pública, agente comunitário de saúde, transporte público, condições de ruas e calçadas, posto de saúde, saneamento básico, hospital público, segurança pública, posto policial. A nota é baixa para tudo. São pessoas que, na prática, consomem como o restante da sociedade, no imposto, pagam imposto como todo mundo, proporcionalmente mais, porque o imposto sobre consumo é maior. E, na prática, não tem de volta os serviços públicos. Vamos lá. E não é à toa que a área mais importante para o futuro do Brasil, entre os moradores de favela, é a saúde. O mais emergencial que precisa ser resolvido.
Entendam, segurança é a pior avaliada. Mas o mais importante para o futuro, eles consideram saúde e educação. Fica claro que a solução não é a polícia. Que não é o Estado, o governo, entrando apenas com o braço da polícia, não entrando com o braço da saúde e da educação. Desenvolver políticas públicas pela lógica das pessoas e não dos intelectuais significa isso. Priorizar mais no que os moradores de favela sentem mais falta. Vamos lá. E aí, eu separei esse slide porque tem uma polêmica que toda vez que o Brasil entra em crise volta e que nessa mudança de governo voltou a crescer, que é uma polêmica que, na minha opinião, é falsa e desconsidera de verdade a opinião da maioria dos brasileiros. Que é uma polêmica se o Estado, ou seja, o governo, tem que ser grande ou pequeno. Se é o Estado mínimo versus um Estado grande. Quando que, na verdade, o cidadão quer um Estado que funcione. Vamos lá. Primeiro, que tipo de serviço você utiliza no dia a dia? Na educação, 81% utiliza público. Hospitais e postos de saúde, 75% utilizam somente público. Transporte, 59% utiliza transporte público. Então, política pública tem a ver com o quanto que as pessoas utilizam ou não utilizam os serviços públicos. Isso é tão importante para a população, por quê? Porque enquanto os mais ricos, os brancos moradores do asfalto, utilizam escola privada, transporte privado e hospital e postos de saúde privados, a grande maioria da população utiliza transporte, saúde e educação pública. Quando fala diminuir o Estado, as pessoas pensam o quê? Vai diminuir o que já é pouco? Vai tirar dinheiro no que já é pouco? Vamos lá. Aí a gente perguntou para as pessoas se elas acham que deveria ser gratuito, completamente gratuito, alguns serviços públicos, parcialmente gratuito ou deveria ser privado. Assim que meu computador colaborar. Está dando pau. Vamos lá. Hospitais e postos de saúde, 89% acham que o governo deveria ser pagar tudo. 88% acham que a educação básica, o governo devia pagar tudo. 88% dos brasileiros acham que a creche deveria ser gratuita. 80% remédios gratuitos. Ensino superior ou faculdade, 69%. Transporte público, 50%. E internet, 48%. Já é visto como um bem tão importante quanto o transporte. Mas o que é importante da gente entender aí? Pagar ou não pagar é diferente de ser público ou privado. E aí é uma provocação também aos políticos que ficam naquela falsa polêmica sobre o tamanho do Estado. O ProUni, que é o maior programa de inclusão e acesso de ensino superior do mundo, é uma política pública operada pela iniciativa privada. Ou seja, embola essa história toda, né? Mas o Estado tem que ser grande, tem que ser pequeno, tem que ser... Amigo, tem que funcionar, as pessoas têm que fazer faculdade. Quantos alunos eu consigo abarcar rapidamente no ensino superior só com as universidades públicas e quantos que eu consigo em parceria com as universidades privadas? E fez o ProUni, que foi o maior programa de inclusão universitária. Que, de novo, é uma política pública oferecida pela iniciativa privada. Vamos lá. Aí a gente vê aquelas notícias todas na televisão que mostram que o Brasil tem uma alta carga tributária. É engraçado que a alta carga tributária, as pessoas não falam sobre grandes fortunas, sobre herança, sobre propriedade, né? Mas o fato é que a grande maioria dos brasileiros acham que sim, se paga muito imposto no Brasil. 79% dos brasileiros concordam com hoje os impostos são muito mais altos do que deveriam ser. Aí as pessoas utilizam isso para defender menos impostos e menos Estado. Vamos ver o que as pessoas acham isso, que o cidadão acha isso. Se ele acha que ele paga muito imposto porque está caro demais ou porque ele não tem uma contrapartida em serviços públicos de qualidade do que ele recebe. O próximo slide mostra, a gente perguntou para as pessoas o seguinte: o que você prefere?
pagar os mesmos impostos que você paga hoje, ou seja, não reduzir impostos, é o mesmo imposto que você paga hoje, e melhorar a qualidade dos serviços públicos, ou manter a qualidade dos serviços públicos como é hoje e pagar menos impostos. 79% falam melhores serviços públicos mantendo o que eu pago hoje. Fica claro que para 8 de cada 10 brasileiros, o maior problema não está no tamanho do imposto, está em não ter de volta saúde, educação, transporte de qualidade. E aí você sai da falsa polêmica sobre o tamanho do Estado, se paga muito ou pouco imposto, e enfrenta a polêmica que de fato tem que ser enfrentada, que é o cidadão poder cobrar qualidade dos serviços públicos. Sabe por quê? Porque o cidadão hoje, se ele passa 3 horas na fila de um banco, ele sabe que ele liga para o PROCON e que o banco vai ser multado, não sabe? Se ele passa 3 horas na fila do SUS, ele liga para quem? Como que o Estado está lá para defender ele como cidadão? Defende o consumidor, mas defende o cidadão. É disso que a gente está falando aqui. Você entra lá em qualquer posto de saúde, em qualquer hospital, tem uma placa escrito: agredir funcionário público é crime previsto em lei. E não tem nenhuma placa escrito: é direito do cidadão saúde de qualidade, direito do cidadão ser atendido. Você, na prática, tem um Estado e um governo que fala: olha, você não pode agredir, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Claramente policialesco. E você tem poucos organismos reais do Estado para garantir o cidadão, o direito das pessoas. Então, tão importante quanto foi, ou mais importante do que foi a construção do Código de Defesa do Consumidor lá atrás, mais importante é ter um Código de Defesa do Cidadão, é ter um PROCON do cidadão. É alguma coisa que o cara saiba para quem ligar e reclamar e que vai lutar para garantir o seu direito. E hoje isso não funciona. Vamos lá. Para a gente terminando, infelizmente, o preconceito está mais presente na realidade das favelas brasileiras do que você pode imaginar. Vamos lá. A gente perguntou, quando você pensa em favela, o que vem na sua cabeça? A gente perguntou para os moradores de favela. Vem comunidade, pobreza, violência, família, tráfico, miséria, desorganização, drogas. Quando eu pergunto para alguém que nunca morou em favela, violência e pobreza aparecem na frente. E aí o preconceito começa daí. Em geral, o que acontece? Se a TV, se a notícia é boa, chamam a favela de comunidade. Se a notícia é ruim, chamam de favela. E com isso você vai aumentando um preconceito e um estereótipo que tem na sociedade brasileira. No próximo slide, nós vamos ver. Você acha que a favela aparece de forma positiva ou negativa nos noticiários? 64% dos moradores de favela acreditam que aparece de forma negativa. E com isso o estereótipo, o preconceito cresce cada vez mais. Vamos lá. Quem mora em comunidade sofre preconceito. 74% concordam com isso. E 52% dos moradores de comunidade afirmam já se sentirem discriminados por serem moradores de favela. Vamos. 81% acreditam que ter uma boa aparência é fundamental para diminuir os preconceitos que ele recebe todo dia. Em geral, só se fala do cara que quer vestir o Nike porque ele ou uma camisa polo, porque ele quer parecer bacana. Não entendem que a chance de ele sofrer batida da polícia diminui se ele está bem vestido. Se a chance de conseguir um sucesso numa entrevista de emprego aumenta se ele está bem vestido. Porque numa sociedade racista e preconceituosa como a sociedade brasileira, que tem preconceito de classe, que tem preconceito de cor, tem milhões de preconceitos de gênero, a forma como você se mostra é mais importante do que deveria ser. Então não se trata apenas de vaidade, se trata como uma estratégia de sobrevivência. E para a questão dos negros, isso é ainda mais sério. Porque o preconceito é generalizado, mas eu encontro mulheres ainda em estruturas de poder. A homofobia é gigantesca no Brasil. Mas eu encontro
a população LGBT em estruturas de poder. Agora, eu não encontro negros em estruturas de poder. Eu não encontro negros ocupando cargos públicos na direção de grandes empresas. O preconceito racial é mais forte no Brasil, e não que eu acho que quer ranquear que um preconceito é pior que outro. Qualquer tipo de preconceito é horrível. Mas o fato é que existe uma invisibilidade do preconceito racial pelo simples fato de eu não ter negros ocupando espaços de poder. Então a questão de cota não é importante apenas para diminuir a desigualdade histórica. É fundamental para garantir o futuro. Um olhar sobre a questão racial que, por mais que os brancos se esforcem, como eu me esforço, eu não tenho nenhuma condição de saber. Porque eu nunca sofri racismo na vida. Eu não sei o que é isso. Você só muda isso colocando negros em espaços de poder. Para a gente terminando, vamos lá. Os brasileiros gostariam de participar mais das decisões do seu bairro, da sua comunidade. 68% concordam com a frase: como cidadão eu deveria poder participar de decisões públicas. Isso é maior entre as pessoas mais escolarizadas do que as menos escolarizadas. Outra. Pode para o próximo. 63% concordam que posso fazer diferença no bairro onde moro. Mais uma. 76% afirma achar importante fazer a sua parte na sua comunidade e na sociedade. Mais uma. E se meus vizinhos têm problemas e precisam de ajuda, não é um problema meu. Só 20% concordam com essa frase. 80% falam, não, é um problema meu sim. Eu participo. Seu problema é meu problema. É o contrário da frase, cada um com seus problemas. E isso é muito maior na classe D e E. É muito maior nas periferias. Esse número chega a 70% dos que discordam dessa frase. Vamos lá. Mas, na prática, os brasileiros admitem não atuar concretamente para cobrar melhores serviços públicos. Vamos ver por quê? Em primeiro lugar, de 0 a 10, o quanto você age para pressionar os governantes e administradores dos serviços públicos, só 11% deu nota acima de 8, para a sua própria participação. Eles gostariam de participar, mas não participam. Renato, é porque a primeira análise que a gente pode fazer é porque eles são hipócritas. Não. É porque não tem por onde. Né? A gente vê que a participação é muito pequena. 31% dos brasileiros apenas dizem ter feito alguma coisa para cobrar melhores serviços públicos ou pressionar o governo. Algum tipo de coisa. Mas, vamos lá. Quando a gente pergunta para as pessoas se você saberia aonde fazer essa reclamação, aonde fazer essa cobrança, metade dos brasileiros não sabe onde cobrar. Provavelmente 27%, com certeza apenas um quarto, 23% dos brasileiros sabem onde cobrar. Então os brasileiros gostariam de participar, lembrando, mas não participam e não sabem por onde participar. Quando a gente cruza esses dados, que é o próximo slide, o que a gente vê? Que quando os brasileiros sabem, entre os brasileiros que sabem aonde reclamar, 50% reclamou. Entre os que não sabem, só 19% reclamaram. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a informação é o maior instrumento de poder da população. Essa ideia não é nova, isso começou lá atrás com o orçamento participativo. Mas com esse smartphone agora eu posso saber se a merenda está chegando ou não está chegando. Se a rua está sendo, o buraco da rua está sendo tapado ou não, se tem médico ou não tem médico no posto de saúde. Criar leis que possibilitem a participação do cidadão, a fiscalização do cidadão, é fundamental para não ficar mais dependendo apenas da classe política. O que a gente está falando, por fim, vamos lá, é que, de verdade, próximo, o que a grande parte da população quer é igualdade de oportunidades. 60% hoje dos moradores de comunidades e de favelas acreditam que os moradores de favela têm menos chance de progredir na vida do que as pessoas que vivem fora da favela.
a busca está por igualdade de oportunidade. Vamos lá. Vocês acreditam que os jovens hoje da periferia terão as mesmas chances de vencerem na vida que os jovens do asfalto? Obviamente que não. Vamos lá. 94% estudaram apenas em escolas públicas, 96% nunca fizeram um curso de idioma, 75% nunca recebeu nenhum tipo de qualificação profissional, 5% apenas foi ao cinema. Na vida! Não, no último mês, desculpa. Na vida era 10. Eu coloquei no último mês. Na vida era 10. Que diferença, né? 9% apenas foi a algum show. E no último ano, apenas 5% foram ao museu ou exposição. E todos que foram pela escola. Vamos. 26% apenas praticaram algum esporte no último mês. Se eu não tenho oportunidade para me desenvolver, para aprender, para ter cultura, eu não tenho condições de competir de igual para igual no mercado de trabalho. Depois. Para a gente concluir, a gente viu que a crise de representatividade agrava e aprofunda a crise de perspectiva dos brasileiros, onde o único cara que mais ou menos aparece como solução é o Papa, que existe uma enorme demanda por um Estado mais permeável à participação do cidadão, que as políticas públicas, pela lógica da demanda, aparecem como um passo fundamental para continuar a construção da democracia brasileira, e nesse contexto desafiador, o que todos os brasileiros concordam, aperta mais um, é que de verdade, ou o cidadão é chamado a participar e ocupa o seu espaço, ou, infelizmente, a situação não vai mudar. Está muito claro que o que fez o Brasil chegar até aqui não vai levar o Brasil adiante. Está muito claro que ou a participação das pessoas nas decisões começam a acontecer, ou o Brasil vai ladeira abaixo. E que a única forma de reconquistar a confiança da população é chamar a responsabilidade de cada cidadão e de cada cidadã e participar mais. E é essa juventude conectada que faz diferença para isso. Eu queria pedir licença para terminar falando que isso é um exercício de humildade cotidiana, de falar de uma realidade que é tão diferente da minha. E que quando eu fazia movimento estudantil, e quando eu tinha 18 anos de idade, e vinha um cara de 40 falar alguma coisa para mim, eu respondia em geral com o poema do Mayakovsky que eu estou falando para vocês aqui. Talvez um dia, exibindo erudição, o velho sábio vos diga que fui outrora cantor d'água fervida, inimigo ferrenho d'água da bica. Ah, professor, tire seus óculos de bicicleta, deixe que eu mesmo falo de meu tempo e de mim. O que nós estamos falando agora é que ou os jovens ocupam de fato o seu lugar de fala, de ação e de poder, ou infelizmente a gente não vai conseguir mudar tudo de errado que está por aí. Super obrigado pela chance de conversar com vocês. É muita informação, né, gente? Informação é uma arma. A galera pensa que é só os fuzil. A gente vai abrir aqui, temos ainda aqui mais ou menos uma meia hora até a hora do rango, e do intervalo, porque o MVBio ele retorna às 14 horas, avisando que alguma parte da galera que veio com o Wilker e outra galera nossa aí vai ter o almoço aqui também, tá? Então nós vamos abrir aqui para 5 perguntas e respostas do Renato Meireles, tá? Vou até enumerar logo quem vai fazer as perguntas. Michael, amigo aqui, cadê o Wilker? Também, Gabi, todo mundo, vai, 5 pessoas, começa a curtir. Bom dia, ótima palestra, viu? Parabéns aí pelo tema, né? Um tema bastante positivo, e a gente tem que discutir isso mesmo. O jovem tem que ocupar seu espaço, né? A pergunta é em relação quando se fala em favela, em periferia, a pergunta é em relação às periferias dos interiores. Geralmente eu acho que o que entra mais no contexto aí são as capitais, não é isso? Mas se essa perspectiva, em relação do que foi falado aí, se pensa em observar e também fazer um mapeamento dessas favelas, dessas periferias nos interiores, há esse pensamento? Super bacana a sua pergunta. Pode passar para o próximo, eu falo do Gogó. O que acontece? Favela,
89% das favelas estão em regiões metropolitanas, de grandes cidades, né? Então, são periferias das capitais ou das cidades de regiões metropolitanas da capital mesmo. É diferente de periferia, tá? Então, o conceito de favela é aquele conceito de aglomerado subnormal, território, fluxo de ocupação. Aí é bem urbana mesmo, 89% estão em regiões metropolitanas. Então, não tem nem muito por que ir para outros lugares para pesquisar. Quando você fala de... e onde que estão os 10% que não são? São as palafitas da região norte. E aí você tem várias regiões, pequenas comunidades feitas em palafitas pelo interior. O resto, se você sai da região norte, o grosso está nas regiões metropolitanas. Quando você fala de periferia, não. E a periferia muitas vezes se confunde com zona rural, no interior do país, em especial nas pequenas cidades do interior do país, né? E aí você tem vários estudos sobre isso que abrangem o interior. Então, favela é mais região metropolitana, mesmo no interior do país, tem muita presença, sim, de periferia. E os dados que não eram de favela aqui, mas que falavam do Brasil como um todo, contemplava isso. Mais alguém? Bom dia, sou Patrícia Alves, cheguei atrasada, inclusive, desculpa, mas eu queria falar um pouco sobre a sua fala no final, em que você disse que os jovens, a gente precisa se agarrar aos nossos lugares de fala, às nossas posições. Só que aí existe um problema muito grande, né? Que o jovem de periferia, ele está muito perdido nos problemas cotidianos e sociais, entendeu? E até você acordar e perceber o que está acontecendo, tudo que está rolando ao seu redor, e você tomar uma posição ou tomar o seu lugar, fora que nesses lugares, muitas vezes, como a gente não tomou esse lugar, já tem alguém no nosso lugar. E alguém que muitas vezes nos deixa intimidados, porque sabe falar melhor, porque teve uma formação melhor. E se intimida, né? Então, não é uma pergunta, né? É um grande problema, né? Porque como a gente vivencia muita coisa, a gente também quer ter os nossos... Além dos problemas, a gente quer os nossos escapes, né? A gente quer fugir um pouco disso. A gente quer namorar, a gente quer curtir uma festa, a gente quer ficar doido e esquecer o que tá rolando ali, né? Então, isso é bem difícil, né? O jovem tomar esse lugar, a dificuldade do jovem de tomar esse lugar. Foi ótima a sua colocação. É difícil mesmo, mas não é novo, sempre foi difícil. É difícil há 100 anos de geração. Era difícil na ditadura, era difícil no impeachment, é difícil agora. No impeachment do Collor, tá? Não do impeachment agora. Eu vim do impeachment do Collor, imagina. Tô velho. Mas, não, eu lembro, eu fiquei acampado no Vão Livre do MASP, em São Paulo, sou de São Paulo. E era louco isso, porque primeiro que eu fui na primeira passeata pelo motivo mais torto do mundo, eu não tenho nenhum orgulho disso. A primeira passeata que eu fui na minha vida, né, pelo impeachment do Collor, 92, eu de 14 para 15 anos, era porque as meninas bonitas do colégio estavam indo. Igual ir pra missa também. Bem isso. É que pra missa eu nunca fui, mas eu imagino que deva ser também. Eu ia pra O fato era que, assim, o motivo não era nobre, mas lá eu fui vendo e as coisas foram conectando para isso. Eu fiquei acampado no Vão Livre do MASP, que é um museu que fica lá na Paulista, em São Paulo. Falei que eu só ia sair em barraca. Eu só ia sair da barraca quando o Collor caísse. O problema é que o Collor não caía e começou a ficar frio. E começou a ter pulga. E aí você pensa em desistir. E aí um desses dias que eu estava quase desistindo, veio se aproximando da barraca onde eu estava, um casal de senhores, deviam ter uns 60, 70 anos de idade, carregando umas sacolas e tal. E eu vi que eles queriam falar com a gente. Quando eles chegaram para falar comigo, com o meu colega que estava lá, eles falaram, olha, é muito bonito o que vocês estão fazendo aqui. A gente só não está aqui com vocês porque a idade não permite mais, a gente não tem mais saúde para isso. Mas a gente trouxe essa garrafa de chocolate quente e um pouco de bolacha para vocês.
Naquela hora em que aquele casal de senhores, que depois eu descobri que eram professores aposentados, vieram falar isso pra gente, naquela hora eu descobri que vale a pena. E minha vida começou a mudar muito a partir daí. Só o incentivo já melhorou bastante. Porque é o poder do exemplo. É o poder do exemplo que faz. Não é entender de Marx, de Lenin ou do Adam Smith, se for falar da direita. É o exemplo. O Papa Francisco não é por causa da religião, não. É pelo exemplo. Por isso que mesmo evangélicos citaram o Papa Francisco na nossa pesquisa. É o exemplo que começa a mobilizar as pessoas. Acontece que muitas vezes os jovens, que são mais engajados da forma tradicional de se entender o engajamento, que militam em organizações políticas, ficam velhos mais cedo. E aí eles fazem um discurso de velho para o jovem. E ficam chatos. Muito chatos. Mas o social envelhece muito. É um negócio impressionante, assim. E aí se desconecta. Isso vale para a política, isso vale para a igreja, isso vale para tudo. O segredo para engajar o jovem são dois. É o primeiro, não deixar de ser jovem. Não querer falar de uma forma mais erudita, porque o outro cara estudou mais, quem estudou mais está velho. Fala de um jeito que ninguém entende. Não entende a pegada do que está acontecendo na real. E o outro é brincar de fazer pergunta. Cara, você já se perguntou porque você toma mais batida da polícia do que seu amigo branco? Você já se perguntou por que a mulher ganha menos do que o homem? Você já parou para pensar por que não está tendo vaga de emprego? E quando você começa a estimular isso através das perguntas, a galera vai entendendo o que está acontecendo. E começa, claramente, a tentar resolver de um jeito próprio, de um jeito único, e que é muito facilitado pela internet. Agora, se você quer falar para o jovem do século XXI com o mesmo discurso do século XX, amigo, você não vai conseguir. Falar de Marx, falar de Engels, falar... Cara, não dá. Não dá. Não fala para essas pessoas. Então, se tivesse uma dica ou um segredo, é não deixe de ser jovem, pelo amor de Deus. Assim, não fale como os velhos para a nova geração que tá aí surgindo. Mais alguém? Bom dia a todos os presentes, a todos e a todas. Eu sou Gabriela, sou militante do movimento hip hop desde novinha. E antes de fazer a minha pergunta, eu quero fazer uma colocação, se você me permitir. Eu sou de movimentos sociais desde novinha, porque isso conquistou e me transformou, me deu perspectiva para transformar o meu ser humano e desenvolvê-lo. Né? Então, para mim, é de fundamental importância essa interação, principalmente porque eu sou de periferia também, que os jovens de periferia tenham acesso ao espaço e às vivências que projetos, movimentos sociais, eles desenvolvam na comunidade, que os jovens... Isso mudou completamente a minha perspectiva e o ser humano que eu sou hoje. E até hoje... Eu estou envolvida com projetos sociais, com movimentos sociais, organizações de juventude, enfim. Eu sei que você já falou muito bem sobre isso, antes, porque eu já estava com essa pergunta na cabeça. Mas eu queria te perguntar, para os jovens de periferia, qual a importância deles se atrelar a movimentações como essas, de projetos sociais, movimentos sociais, enfim. Bom, eu acho que é importante sempre ampliar os horizontes. Não interessa se você é do asfalto da favela, se é da periferia do centro, se nasceu rico ou nasceu pobre. Eu fiz o caminho inverso. Né? Quando eu comecei lá no impeachment e tudo mais, eu estudava num colégio particular. E chegou uma hora que eu falava, cara, eu quero sair dessa bolha que eu vivo aqui de colégio particular. Falsifiquei a assinatura da minha mãe e me transferi para o Caetano de Campos, que é um dos principais colégios públicos de São Paulo. Tomei um esporro do tamanho do mundo. Imagina, pode pagar colégio particular, você vai estudar colégio público. Eu falei, mãe,
Eu não quero aprender... eu já sei que eu preciso saber de álgebra. Eu preciso aprender de gente, eu preciso conhecer o Brasil. O que está acontecendo? E mudei para o colégio público, virei presidente do Grêmio Estudantil do colégio público, depois entrei, reconstruí a União Paulista dos Estudantes Secundaristas, depois fui para a UBS, fui construir Grêmio em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará. E aprendi mais do que qualquer universidade podia me ensinar, do que qualquer colégio particular podia me ensinar. Porque tem a ver com entender o outro. E tem a ver com não julgar. Parte da dificuldade que as pessoas, que a nova geração tem, em entrar na sua militância orgânica, na associação de bairro, no movimento político, no movimento estudantil, é porque, de novo, elas estão organizadas de uma forma do século XX. E que preferem julgar e cagar regra, ao invés de entender as diferenças de cada um. Que preferem se pautar e organizar pelo que é diferente do outro e não pelo que é igual ao outro. Pedindo licença para falar do movimento feminista, por exemplo. O movimento feminista, as jovens se organizam nos coletivos, tem jovens de esquerda e de direita. Porque direitos civis também é um movimento liberal. Para quem não sabe. Muita gente da direita defende igualdade de oportunidade de gênero, igualdade racial, cotas, são políticas liberais, não é monopólio da esquerda. Só que muitas vezes as pessoas preferem brigar com o outro, porque pensa para outros assuntos diferentes daquilo, do que se unir em torno de uma causa. Eu vou dar um exemplo que aqui todo mundo vai entender. Quando invadiram as redes sociais da Major, jornalista do Jornal Nacional, do tempo, e fizeram comentários racistas. Muita gente mais ampla veio em solidariedade. A militância mais organizada não quis entrar em solidariedade, por quê? Porque ela era funcionária da Globo. Viu, Zezé? Esses funcionários da Globo. O que eu estou tentando mostrar é que o desafio está em romper com essa visão verticalizada de mundo e usar como gatilho para atrair as pessoas o que une, não o que separa. E ter uma generosidade maior com as coisas novas que estão surgindo. Simples assim. Os militantes tradicionais são muito importantes, porque sem eles o racismo não seria crime no Brasil, sem eles não teria política de cotas de negros nas universidades. Mas nós temos que entender que só isso, a partir de agora, não é suficiente. Se a gente quiser de fato mudar essa realidade, tem que trazer mais gente. Sempre. Mais alguém? Eu queria fazer uma pequena colocação. Sou o Wilker, educador social, trabalho em um projeto na comunidade chamado Sonho de Criança, patrocinado pela Visão Mundial, e a gente desenvolve em algumas escolas e na comunidade o MJPOP, que é o Monitoramento Jovem de Políticas Públicas. Então a gente faz um trabalho com os meninos de entender mais sobre essas questões políticas, né? E como a gente atua dentro da escola, eu acabo vendo que o próprio ensino também da escola, a dinâmica, as metodologias, elas não são muito lúdicas e não chamam tanta atenção do jovem, né? Eu faço um trabalho social e cultural também dentro da escola, e quando a gente chega na sala, os meninos dizem, tio, eu quero ir contigo, né? Claro que é importante também o português, a matemática, mas como é que a gente pode trazer, a gente vê que ainda no pincel e na lousa ainda, desde quando eu nasci é assim, eu acho que com meu pai foi assim também. Como é que a gente pode melhorar esse espaço público para essa galera? Como é que a gente pode dinamizar mais? Já que a gente viu ali que o cinema, a galera não tem acesso a isso, não tem acesso à cultura também, está nos dados e a galera não consegue chegar a isso. Então, já que a gente sabe que muitos jovens não ocupam nem a escola, não estão matriculados na escola, muitos estão aí, nem registro tem, que a gente vê vários problemas sociais. Então, como é que a gente pode trazer, pelo menos para os que estão dentro da escola, né, essa dinâmica melhor, cultural, política, né, como é que a gente pode formar o senso crítico dentro da escola? Super bacana a sua pergunta. Outro dia eu achei uma foto minha, estudando.
Aquelas fotos que a escola tirava para mandar para os pais e tal. E estava eu lá sentado na carteira, o professor falando e numa lousa. Aí eu fui, por conta de um outro trabalho, visitar uma escola, sei lá, há alguns meses. E vi que ainda era um professor falando, com os alunos sentados. Falei, cara, mudou um pouco. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália. E lá no museu eu vi um quadro de 1.200 de uma sala de aula, onde era um professor falando e um monte de alunos sentados. E o que a gente viu? Tudo que avançou na tecnologia não avançou na didática. O princípio era que o jovem só tinha um provedor de conteúdo dentro da escola, que era o professor. Esse provedor de conteúdo, por ser dono desse conteúdo, ele tinha poder sobre o resto. Hoje o jovem, ele tem o smartphone, o Google, ele tem o Facebook, 50 outras fontes de informação, provedores de conteúdo. Ele não precisa mais apenas da opinião do professor, ou do que é ensinado pelo professor, para formar a sua visão de mundo. Só que isso significa para os professores perder poder. A primeira coisa que os professores fizeram era evitar copy-paste, falar, copiou da internet. É engraçado porque esses mesmos professores não reclamavam quando o cara copiava da Barça. Ou quando copiava, o cara passava metade da aula escrevendo na lousa, os alunos tinham que copiar o que estava escrito na lousa. E não se tinha tempo discutindo aquele conteúdo, aquela matéria, trazendo para a realidade das pessoas aquela matéria. E aí não era copiar colar, né? O problema que os professores têm é perder poder. E tem medo de não conseguir dialogar de igual para igual com esse jovem que está conectado, esse jovem que está antenado. Ele tem medo do contraditório. Então, ou se muda essa didática, e se rompe esse medo, ou a escola vai se tornar cada vez menos necessária na vida das pessoas, na vida desses jovens. Então, ter cinema, ter acesso à internet, Wi-Fi, é uma necessidade de uma nova geração que já nasce conectada. Isso veio para ficar. Não existe mais o monopólio da informação e esse monopólio da informação como estrutura de poder. Esse é o discurso do século XX, que era o mesmo do século XIX e do século XVIII. É preciso atualizar, não é mais isso que está acontecendo. Porque a revolução tecnológica é a única revolução que realmente, na história da humanidade, mais até do que as revoluções socialistas, consegue levar a quem menos tem dinheiro um empoderamento maior de informação, de acesso e de ferramentas para mudar o que está aí. É essa a saída. As novas tecnologias, do ponto de vista de ferramentas, são fundamentais para isso. E do ponto de vista de discurso, é sempre trazer essas discussões para a realidade das pessoas. Por exemplo, a discussão de sustentabilidade. A grande maioria dos moradores de periferia não estão nem aí para o urso panda da China. Sustentabilidade tem a ver com recolher latinha de lixo, latinha de cerveja, para vender e ganhar uma grana. Ou ter desconto na conta de luz, como tem aqui no Ceará com o Ecoeros. É disso que a gente está falando. É saber qual é a melhor aplicação do discurso à realidade das pessoas. Bom, eu sou Malcolm, eu trabalho com projeto social, eu sou educador social, e eu sempre trabalho com essa questão da comunidade, né, dentro da favela, vivendo em diversos momentos. E quando a gente vem falar de pesquisas, eu sempre me senti muito afastado disso, sabe? Saiu uma pesquisa dizendo que a metade dos brasileiros comem pão. Aí o meu irmão em casa não come pão não, só ovo. Todo mundo perguntava para mim que eu tinha dito, entendeu? E tipo, vários brasileiros apoiam o impeachment. Meu irmão não perguntava para a minha família não, porque o pessoal aqui tem outro pão, entendeu? E eu sempre me questionei. Então primeiro eu quero parabenizar por realmente botar essas ideias da favela em papel e em número, né? Porque a gente é acostumado a ver número só dentro de escola de 1 mais 1 igual a 2 e acabou, né? E às vezes nem é isso. Então, a ideia também que eu venho dar é que a gente trabalha muito de comunidade, trabalha na favela, e a favela cria seu percentual. Todos os moradores da favela vivem bem, como a gente acabou de ver por números, né?
A gente viu que tantos moradores estão vivendo bem, tantos moradores estão vivendo bem, tantos estão dentro da universidade, entendeu? E o que me deixa triste é que todos esses moradores não estão morando na favela, e são favelados, são aqueles que estão dentro das cadeias. Né? E eu não sei, o pastor está sendo metido demais nesse ponto, mas eu acho que é um percentual, como eu falei antes, que a favela já era, de certa forma, esquecida por esses números e por essas contas que o IBGE acaba gerando. E a comunidade carcerária também já é outro caso que é esquecido, entendeu? Eu lembro que eu estava numa palestra que falava assim, tantas mulheres, uma palestra sobre não violência contra a mulher, e dizia assim, tantas mulheres são violadas diariamente no Brasil. Aí eu falei, será que esse percentual também está entrando na questão de mulheres que estão presas? Porque essas também são violadas diariamente de diversas formas. E eu me pergunto também, tipo assim, o que é que essas pessoas que já são esquecidas por morar em comunidades, que a maioria que está presa, são sim moradores de comunidades, já não se perguntavam o que eles estavam pensando, agora o que é que eles estão pensando quando estão lá dentro, entendeu? Qual é a visão desses caras que eles estão tendo de Temer, de Dilma, qual é a visão que eles estão tendo de economia, entendeu? Então eu acho que uma ideia que eu tenho também a colocar é abranger também a questão carcerária, entendeu? Porque também são gente que pensa. A questão carcerária é fundamental no Brasil, não é um detalhe não. Tem pouquíssimos estudos sobre isso. A verba para o censo carcerário do IBGE foi cortada nas 2 vezes que tentaram fazer o censo carcerário. Né? E é uma realidade objetiva. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. A relação com as facções e com o tráfico se permanece. Também é para dar suporte da família que está fora e para proteger também. E isso tem a ver com um acúmulo de preconceitos que a gente viu que é super concentrado na favela e ainda é maior dentro da população carcerária. E com um senso comum punitivo que acha que é olho por olho, dente por dente. Que tem a ver com a falta de discussão de saídas para o Brasil. E um senso só de punição, punição, punição. Tem a ver com a falta de políticas públicas para os egressos e para garantir a empregabilidade dos egressos. Onde muitas vezes as pessoas pensam apenas em conseguir o emprego, mas não se preocupam em preparar os seus colegas de trabalho e o empregador para como receber o egresso, para esse cara não se sentir discriminado. Porque a única coisa... O cara foi para a cadeia. Ele dificilmente aprende uma profissão na cadeia. Muitas vezes se liga às facções para sobreviver dentro da cadeia. E ele sai da cadeia formado em roubar. E essa passa a ser a única perspectiva disso. Só que a tal da ideologia da meritocracia fala que a culpa é dele por estar ali e que não tem uma índole. E não entende a contribuição que o sistema deu para isso. E hoje a gente entende que isso é um problema de todos, é um problema da sociedade, ou a população carcerária só vai aumentar. E esse fanatismo preconceituoso é tão grande no Brasil que não entende que isso só custa mais para os cofres públicos. Então, se não for por ideologia, que seja por inteligência. Enxergar a questão carcerária com outro olhar é fundamental para o Brasil que a gente quer construir. Bom dia, meu nome é Rinaldo, sou supervisor de economia criativa aqui da Rede Cuca, educador social. Vim falar sobre as oportunidades, né? Vim trazer para o nosso dia a dia, porque o nosso trabalho está dentro da favela, né? Através do nosso secretário, que é quem sai dentro do mundo do Cuca e vai diretamente na favela para a gente vivenciar realmente o que está acontecendo. E é muito importante esse momento para que a gente venha multiplicar essas informações dentro da comunidade, dentro da favela, porque às vezes o jovem lá dentro fica muito limitado de sair da zona de conforto dele e vir aqui para dentro de um equipamento tão rico igual a esse, onde o equipamento da Rede Cuca oferece mais de 5 mil cursos em diversas áreas todo mês, só que o jovem, devido a alguns conflitos de território, tem medo de sair daquela zona de conflito dele lá para vir poder usufruir do equipamento. Hoje em Fortaleza, vou falar da nossa realidade, existe muita oportunidade, mas o jovem ele fica muito limitado. Por isso é importante, todos nós estamos aqui, levar esse conhecimento e sair armado, como o Preto Zezé falou, e levar esse conhecimento lá para dentro da favela. Não adianta eu falar para o moleque que está ali ocioso na rua, falando de fulano, ciclano, não. Eu vou falar da minha vida. O que mudou a minha vida através da oportunidade que o Cuca deu para mim.
entendeu? E que teve uma chacina agora lá na Barra do Ceará, mataram 3. O moleque estava no sábado tomando banho de piscina, ao invés dele ir para o cinema, não. Foi que ele tá na esquina lá, ocioso, passou o carro e matou todos os 3, entendeu? Oportunidade, hoje em Fortaleza, não é muita, né? Mas existe. Né? O que vale, nós educadores sociais, nós multiplicadores, levar essa informação para dentro da favela e fazer aquele trabalho de formiguinha. A gente não vai mudar o mundo, mas se a gente fizer o nosso trabalho de formiguinha, se a gente conseguir salvar uma vida, é muito. Né? Fico muito feliz pelas estatísticas, né? Pelos números, porque às vezes a gente tem muito conhecimento do dia a dia, né? Da vivência, mas não tem conhecimento de números. E isso valeu muito a pena por abrir a nossa mente. É só a mesma colocação e queria agradecer por esse rico momento. Valeu, super obrigado. Acho que tem um desafio para todos aqui. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que apenas ter equipamentos públicos era a solução de políticas públicas. Até hoje, muita gente não entende o papel que o SUS tem. O que é ter o Sistema Único de Saúde, o que é ter agentes de saúde, o que é trabalhar com a questão preventiva. Esse mesmo raciocínio tem que valer para a cultura, tem que valer para a educação. É fundamental ter equipamentos como o CUCA. Mas tão importante como isso é tentar entender quais são os ganchos, as iscas que podem ser utilizadas para trazer mais jovens para ocupar esses equipamentos públicos. Não basta apenas ter o equipamento se as pessoas não enxergam a importância dele. E aí não adianta eu simplesmente falar de tudo que é o equipamento sem eu conseguir trazer isso para a realidade do cara. Então, muitas vezes, o desafio das políticas públicas está na comunicação. Em qual é a melhor forma de falar sobre determinada política pública para trazer e engajar mais gente? Para entender que aquilo que é público não é o que é do governo. Aquilo que é público é o que é nosso. O governo não pode ser um ente distante. O que é público é nosso, é das pessoas, é do cidadão. O que ele só... então, cara, sabe que você tem uma piscina? Não tem uma piscina, tem sim, tá lá, ó. Que é dele essa piscina. É dele essa sessão de cinema. É dele o curso de dança e de teatro. É dele. É ter visão de dono sobre o que é o Estado. E criar essa visão de dono sobre as coisas que são públicas é fundamental para conseguir, de alguma forma, engajar mais as pessoas nas oportunidades que o Estado oferece. É isso, turma? Zezé, super obrigado, irmão, pela oportunidade. A salva de palmas para o Renato Meirelles, pela parte dele. Manda, pode falar. Meu nome é Vitor, sou militante do coletivo Planta da Formação, que é um coletivo antiproibicionista, né, daqui de Fortaleza. Falado aqui no pergunta anterior, né, sobre o superencarceramento, né, e tal. E o momento da tua fala também tu falou porque é que os jovens da periferia levam mais abordagem, né? Tu expôs um dado, né, que leva muito mais abordagem do que um jovem que não é da periferia, né? 6,3 vezes mais. Isso na verdade sim acho que não só uma política de Estado, né, mas acaba sendo como um projeto até de poder, né? Porque se a gente for pegar, esses dias teve um filho de jornalista carregadora, né, que foi preso com sei quantas toneladas de maconha, né? E não deu em nada, né? Enquanto na periferia, aqui ao redor do Cuca, sim, a galera presa por que está com 5 gramas ou até menos, né? Então, lógico que vai para além daqui, né? Não depende da gente isso, né? Mas isso é reflexo de uma política de superencarceramento e de controle social, né? De extermínio da juventude, principalmente juventude pobre e negra, né? Eu sou branco, mas assim, eu sinto na pele essa repressão que a juventude realmente sofre aqui na periferia, né? Então é isso mesmo, assim, a gente cada vez se empodera mais, né? Entender que, infelizmente, né, tem pessoas que lucram e que enriquecem, né, com o encarceramento da juventude e com o extermínio da juventude da periferia. E parabéns, que o espaço foi ótimo. Valeu, obrigadão. Valeu, turma. Vai pra onde? Quer puxar o microfone? Quer falar ainda alguma coisa isso? Rapidinho, vai. Senão o povo está tentando te matar. É pressão. Eu gostaria de pedir com licença a todos os presentes, porque ele falou sobre muitos dados, e eu queria ler 2 parágrafos que complementam teus dados falando sobre as mulheres.
E aí eu vou fazer essa leitura, tudo bem, Zezé? Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu vou fazer essa leitura de 2 parágrafos e aí eu vou fazer minha colocação, que eu acredito que tem muito a ver. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países mais violentos contra as suas mulheres. Entre 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil feminicídios, ou seja, 5.664 mortes de mulheres por causa de violência a cada ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada dia, ou uma morte a cada 1h30. Destas, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% desses casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou ex. Outro dado alarmante é que a taxa de assassinatos de mulheres negras aumentou 54% em 10 anos, passando de 1.864 em 2003 para 2.875 em 2013. Chama a atenção que, no mesmo período, o número de homicídios de mulheres brancas tenha diminuído 9,8%, caindo de 1.747 em 2003 para 1.576 em 2013. Ou seja, é necessário ter em perspectiva que o racismo brasileiro é estrutural e que devem ser consideradas as desigualdades estruturais entre as mulheres, pois, sobre as mulheres negras brasileiras incidem, além do machismo, outro componente estrutural extremamente pesado e cruel, o racismo. Também a violência sexual segue sendo uma chaga na vida das brasileiras. Em 2014, foram registrados 47.643 casos de estupro em todo o país. O dado representa um estupro a cada 11 minutos. Lembrando que na legislação brasileira considera-se estupro qualquer interação sexual não permitida ou de violência presumida, como em menores de 14 anos. Em 89% dos casos, as vítimas são do sexo feminino. Do total, 70% são crianças e adolescentes. Em metade das ocorrências envolvendo crianças, há um histórico de estupros anteriores de 70%. E eles são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. Contudo, a partir de informações coletadas em 2011 pelos sistemas de informação de agravo de notificação do Ministério de Saúde, estima-se que, no mínimo, 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil, e que destes casos, apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia, o que contribui para a invisibilidade das agressões. Isso é um texto da tese do Congresso da União Brasileira de Mulheres na questão de violência da mulher. E isso se transversaliza muito com a questão da periferia, e não é uma crítica, por favor, não entenda assim, mas eu acredito que incluir determinados dados sobre as mulheres da periferia e negras, acredito que ia, com certeza, auxiliar mais na luta, né, que as mulheres, por favor, na luta que as mulheres travam com relação ao empoderamento das nossas jovens, né, de periferia. E esses dados também são muito importantes, porque nos põem a refletir, porque enquanto estávamos aqui trocando um papo, pelo menos 2 mulheres morreram e várias sofreram agressão. Então, é isso. Eu acho ótimo isso. Eu acho